Glicose em 150 pela manhã é um valor alto? No vídeo dessa semana nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre valores de glicemia quando você mede em jejum, ou seja, logo quando você acorda, pega o glicosímetro e faz a medição da sua glicemia. E no caso do vídeo dessa semana, nós vamos avaliar um valor perto de 150, 160 ou até mesmo 140. Será que é um valor considerado alto para quem possui pré-diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2? Um vídeo muito importante, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Edu, logo quando acordei, quando eu fiz a glicemia de ponta de dedo, deu um valor de 150 em jejum. Esse valor é considerado alto? Esse é um questionamento que eu recebo com certa frequência. E adiantando a resposta, sim, é um valor alto, independentemente de você ser pré-diabético, diabético tipo 1 ou diabético tipo 2. Mas no vídeo eu vou te dar dicas para ajudar a diminuir esses valores e assim você começar a reduzir a sua glicemia durante a madrugada e, consequentemente, vai também te ajudar a reduzir a hemoglobina glicada. Então, a partir do momento que você tem medido a sua glicemia capilar de ponta de dedo, ou quando vai fazer o exame lá no laboratório, quando o médico pede, essa sua glicemia está sempre em 150, 160 ou 170, 180? Sim, são valores considerados altos e tem relação direta com a glicemia que tem ficado aí na sua madrugada. E para diabéticos tipo 2 e pré-diabéticos, está relacionado diretamente com o que você está se alimentando na noite anterior. Ou seja, o que você está comendo de lanche noturno ou o que você está comendo de jantar. Eu já vou deixar na descrição duas dicas de vídeo sobre lanches noturnos e também dicas de jantares para quem possui diagnóstico de diabetes. Quando esse vídeo aqui acabar, eu quero que você vá lá assistir para continuar aprendendo mais. Porém, continuando, nós temos que verificar inicialmente para o pré-diabético e diabético tipo 2 como está a alimentação na noite anterior. Ou seja, se ele acaba comendo maiores quantidades de carboidratos na noite anterior, a glicemia tende a subir durante a madrugada. E para facilitar com que essa glicemia se mantenha mais equilibrada também na madrugada, é fundamental que você reduza o consumo de carboidratos na parte da noite, que você priorize comer fontes de proteínas, como por exemplo, carne de boi, carne de porco, carne de frango, peixes, crustáceos, você também pode comer ovos e assim você já vai dar uma maior saciedade para toda a sua noite. E incluir também, por exemplo, legumes, verduras, folhas verdes. Então você pode incluir um tomate, um pepino, um chuchu, você pode incluir também agrião, rúcula, alface, você pode incluir repolho, taioba, couve. Todos esses alimentos vão te fornecer maior volume alimentar, maior quantidade de fibras e vai facilitar com que você tenha uma noite com a glicemia mais bem controlada e, consequentemente, tende a reduzir esse valor que antes era 150, 160 para valores menores. É claro que é fundamental que você faça a sua parte, que você se alimente bem durante todo o seu dia, ou seja, não adianta nada você chutar o balde no almoço ou fazer um lanche também rico em carboidratos na parte da tarde e querer compensar somente na parte da noite. Você tem que encontrar o equilíbrio alimentar durante todo o seu dia. Mas a partir do momento que você já acorda com a glicemia mais bem controlada pela manhã, que é valores perto de 100. Então, se você tem ficado com a glicemia em 100, 110, 90, 80, são valores excelentes. Quanto mais perto de 100 e perto de 90, 80, são considerados valores que vão facilitar com que você reduza a sua hemoglobina glicada.
E a partir do momento que você faz ajustes aí na sua alimentação, que você faz também a sua parte, se alimentando bem durante todo o seu dia, encaixando a prática de alguma atividade física regularmente na sua semana. Também, se for o caso, se você utiliza algum tipo de medicamento prescrito pelo seu médico, tomar os medicamentos conforme está na receita, nas dosagens corretas, você tende a equilibrar esses valores. Não é exatamente curar um diagnóstico de diabetes tipo 2 ou pré-diabetes, mas sim reverter a necessidade em ter que utilizar medicamentos para poder controlar a sua glicose. E através desses ajustes, você reduz a sua resistência à insulina, melhora a sua sensibilidade e assim o seu pâncreas tende a funcionar em ordem novamente, produzindo a quantidade de insulina suficiente para que faça com que você mantenha sempre os níveis de glicose mais bem controlados. E é a partir daí que você consegue reduzir a sua glicemia em jejum. E esse ponto é fundamental, porque geralmente você vai ficar aí 8 horas dormindo, é 1/3 do seu dia que você vai conseguir ter essa glicose mais bem controlada e, consequentemente, vai ajudar a reduzir a sua hemoglobina glicada. E durante as outras 16 horas, se você fizer a sua parte com alimentação boa, praticando atividade física, você vai reduzir a sua glicada para 5,7, 5,5, 5,0 e assim por diante. Eu quero que você comente aqui embaixo como tem ficado a sua glicemia pela manhã. Se tem ficado em 150, tem ficado acima de 200, tem ficado mais perto de 100, pois dessa forma eu vou fazer alguns comentários para poder te ajudar, mas as principais dicas estão aqui. Se alimentar bem durante o dia inteiro para chegar na parte da noite com uma glicemia já ok, fazer também um lanche noturno inteligente ou um jantar noturno inteligente e assim continuar monitorando a sua glicemia e a partir daí ir acertando todos os valores do seu tratamento e, consequentemente, vai conseguir alcançar a reversão da necessidade de ter que tomar medicamentos para poder controlar a glicose. E esse foi o vídeo dessa semana, um vídeo muito importante que muita gente tem dúvidas e acaba não sabendo como lidar com uma glicemia em 150 em jejum. Não sabe se está boa, não sabe se está ruim e a partir daí que você começa a entender melhor e, consequentemente, começa a acertar mais o seu tratamento e tem mais autoridade para poder lidar com essas dúvidas e, consequentemente, melhorar o tratamento, ganhar mais saúde, ganhar mais qualidade de vida e o principal, viver livre do aparecimento de complicações a médio e longo prazo devido ao descontrole do tratamento do diabetes. Esses dias anteriores eu recebi uma mensagem de uma querida que está com uma glicada em 15. E uma glicada em 15 é extremamente perigoso e pode trazer seríssimos danos à saúde. Eu tenho certeza que ela não quer passar por isso e que você também não quer. Por isso que é muito importante que você foque nos seus bons hábitos, mude os seus hábitos e a partir daí ganhe mais saúde e viva livre do aparecimento de complicações. Tá ok? E esse foi o vídeo para poder te mostrar as dicas e também te facilitar a entender mais como identificar valores de glicemia. Então, um valor perto de 100 em jejum está ok. Quanto mais perto de 100 é melhor, 90, 80 são valores excelentes, 150 para cima em jejum já são valores mais elevados, então não é interessante. Fique atento em relação a isso e mude o aspecto do seu tratamento, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe os vídeos do canal, pois afinal não custa nada para você compartilhar o vídeo com seu amigo que ainda possa ter dúvidas a respeito de valores de glicemia, a respeito de alimentação, de mudança de hábitos e assim o canal continua crescendo, você continua aprendendo e não
custa nada ajudar o canal Edu Diabetes, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal Edu Diabetes para poder continuar aprendendo a evoluir o seu tratamento e a ganhar cada vez mais saúde, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.